Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje. Na aula de hoje eu vou fazer mais uma vez uma introdução do nosso conteúdo, algumas palavrinhas iniciais com relação à nossa disciplina, com relação ao nosso curso. Vai ser algo bem breve, certo? Mas bem interessante para deixar registrado aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a escrita matemática. Nós vamos falar sobre termos que aparecem na matemática e a forma de como escrever, algumas dicas aí para vocês. Vamos falar sobre alguns termos que aparecem bem na matemática, que seriam definição, teorema. Também vamos falar sobre lemas, dar alguns exemplos aí, certo? Teorema, proposição, lemas, corolários, são alguns nomes que podem parecer novos para alguns, a outros já devem conhecer, já saber o que significam, mas é importante a gente saber o que eles são e para poder trabalhar com eles na matemática, tudo bem? Então esse aqui vai ser a nossa aula de hoje. Lembrando a vocês que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Por favor, não compartilhem com mais ninguém. Lembrando também que eu não estou gravando em um estúdio profissional, eu estou gravando na minha casa, então podem aparecer alguns ruídos, alguns barulhos, que eu espero que não atrapalhe o aprendizado de vocês. Acho que tem um momento até que passa um avião, que eu dou uma pausa no vídeo, tem cachorro latindo, é um negócio. Eu não estou em um estúdio profissional, certo? Então eu peço desculpas a vocês, mas é o que a gente tem, é isso aqui. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Eu espero que vocês consigam estudar numa boa. Então, boa aula para vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, eu queria começar essa aula falando ainda um pouquinho sobre a nossa disciplina. Então, foi um dos questionamentos que nós fizemos lá no nosso encontro do MITS, que é o que seria essa matemática discreta, né? A matemática do quietinho, né? Não é bem assim. Para a gente ter uma noção, a matemática eu vou dividir ela em duas partes para a gente entender um pouco melhor, certo? Matemática discreta e matemática contínua. O que seria essa matemática discreta? É a matemática que está preocupada com problemas de contagem. E a matemática contínua seria uma matemática preocupada com problemas de medição. Então, quando eu penso em matemática aplicada, né, eu estou pensando aqui quais tipos de problema que eu quero resolver. Se for problemas de contagem, eu estou me referindo à matemática discreta. Se for problemas de medição, estou falando de matemática contínua. Então, matemática discreta são problemas de contagem. Bem, ao longo de um curso de matemática discreta bem completo, a gente teria que ver um pouquinho de conjuntos, números de elementos de conjuntos, né, que seria a parte de contar elementos em conjuntos. Para poder falar mais facilmente um pouco mais sobre a linguagem de conjuntos, a gente veria um pouquinho de lógica matemática. Então, depois de visto uma parte da linguagem de conjuntos, a gente iria para a relação entre conjuntos, estudaria funções envolvendo conjuntos com quantidades discretas de elementos, né, quantidades contábeis de elementos. Teríamos também problemas de contagem, como análise combinatória do tipo arranjo, permutação, combinação. E, posteriormente, outras situações de problemas mais avançados, que seria a parte de teoria dos números, envolvendo os números naturais. Para o nosso curso, quais são as particularidades que o nosso curso de matemática discreta vai ter? Primeiro, que vocês fazem um curso de matemática discreta dentro de um curso de licenciatura em matemática. Então, vocês já vão ter disciplinas próprias para falar sobre conjuntos. O que eu precisar de conjunto, eu não vou trabalhar aprofundadamente, eu vou falar bem superficialmente, certo? Somente para o que eu for precisar mais para lá para frente. A parte de função, vocês também vão ter uma disciplina só para trabalhar a parte de função, e vai envolver todas as funções. Acho que vocês já estão tendo matemática elementar, que trabalha bem a fundo com a parte de função. Então eu vou falar apenas do que me diz respeito, não vou me atentar muito a detalhes, porque você já tem outras disciplinas para isso. Teoria dos números, trabalhar com os números naturais. Existe uma disciplina só para a teoria dos números dentro do curso de licenciatura em matemática. Então, muito da minha disciplina de matemática discreta já está difundido em outras disciplinas. Lá no nosso PUD que eu apresentei para vocês, o que é que eu vou focar? Eu vou focar na linguagem matemática, certo? Então, como escrever um texto matemático,
como escrever uma solução matemática dentro do formalismo que a disciplina existe, que a ciência da matemática exige, certo? Então, a gente vai focar nesse formalismo no primeiro momento. E depois, a gente vai usar do conteúdo de matemática discreta para treinar esse formalismo. Então, termos, terminologias comuns, provas e demonstrações matemáticas, a gente vai treinar isso aí, a gente vai aprender sobre isso, a gente vai treinar, a gente vai praticar dentro dos conteúdos de matemática discreta. Tudo bem? Então, dicas que eu dou para vocês para quando vocês estiverem acompanhando essa disciplina. Quando vocês forem ler as demonstrações que tem no livro, antes de você ver a demonstração toda, tente você mesmo demonstrar. Para algumas pessoas que não têm a mínima noção de como faz uma demonstração matemática, a gente vai ter um momento no curso ainda, nesse primeiro mês, no mês de novembro, de dicas, certo? E técnicas de demonstração. E quando você vê essas dicas, a partir daí, toda demonstração que for surgindo e que você tiver que for lhe apresentado uma nova disciplina, um novo teorema, e que o professor for demonstrar, ou que você for estudar em casa e ver essa demonstração, antes de você simplesmente ler a demonstração, tente você mesmo, certo? Isso é um exercício muito bacana. Se você não souber nem para onde é que vai, se você não tiver a mínima noção, aí sim é que você vai para ver a demonstração que tem no livro. E ainda assim, certifique-se que você entendeu a demonstração. Certifique-se que você tem condições de fazer essa demonstração no futuro. Uma demonstração que você já leu, você tem que ter condições de fazer por conta própria. Quando eu digo certificar, quer dizer que você não vai decorar, você não vai copiar o que tem lá. Você vai pegar a ideia e vai conseguir com as suas palavras fazer essa demonstração depois. Tendo ciência do que é que você precisa de antes e o que é que aonde você vai chegar no depois. Então, toda essa ideia de demonstração, a gente vai ter um momento na nossa disciplina para ver técnicas e vocês vão ficar constantemente treinando. Não só nessa disciplina, como também nas outras, certo? Outra dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem lendo o livro, não confie no autor. Não estou dizendo que o autor não é bom, eu não estou dizendo que o autor errou em algum ponto de algum livro. Eu digo para você nunca se basear por uma única fonte. Às vezes um autor usa uma terminologia, usa um termo que só ele usa, ninguém mais usa. Então, uma dica, isso aí é geral, certo? Para qualquer disciplina, tenha mais de um livro para você acompanhar aquela disciplina. 2, 3, no mínimo 2, certo? Então, você tendo mais de uma bibliografia, você vai ter uma noção de termos diferentes, algumas noções mais diferenciadas que um autor trabalha e outro não. Se eles forem completamente divergentes, você vai ter que ir atrás de uma terceira bibliografia, certo? Às vezes vai além de terminologias, às vezes vai de conceitos, às vezes vai de filosofia mesmo do autor, que muda completamente a forma de trabalhar. E você, por ser um matemático em formação, você vai ter que escolher um ramo para seguir. Certo? A matemática não é uma coisa apenas exata, é só isso e pronto, não. Um grande exemplo disso é quando eu estudei no ensino médio, me falaram que o zero é um número natural. Então existem os conjuntos numéricos e o zero seria um número natural. Já tive outros professores que me falaram que o zero não era um número natural. Os números naturais, o argumento do professor era que os números naturais são números usados para contar. Então ninguém conta 0, 1, 2, 3, 4. Não, a gente conta 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, como os naturais são os números usados para contar, o zero ninguém usa para contar, logo o zero não é natural. Esse foi o raciocínio que eu fiquei durante muito tempo da minha vida. Eu tentava passar isso para os meus alunos, eu tinha uma certa dificuldade, isso eu já falando quando professor, e fui passar isso para os meus alunos a nível de ensino fundamental e médio. E tive dificuldade porque no livro dizia que o zero era natural. E eu estava confrontando o autor do livro que os alunos tinham. Então, para aquele momento, isso não foi interessante. Até eu conheci um professor que olhou para mim e disse: cara, tanto faz. O zero ser natural ou não ser natural não faz diferença. Aí foi onde meu mundo desabou. Como assim não faz diferença? E ele foi me explicar o porquê. Então ele fez toda a construção dos números naturais. Para construir os números naturais precisa ter um primeiro elemento. E não faz diferença alguma quem é o primeiro elemento. Se é um zero, se é um 1, se é um abacaxi, o resultado final vai ser o mesmo, certo? É só um nome que está para o primeiro elemento dos números naturais. Se vai ser o zero ou não, não faz diferença. É claro que tem alguns cuidados, algumas particularidades que a gente vai ter que tomar se o zero for o primeiro elemento ou não, mas no geral não faz diferença. Então, aí sim, eu comecei a melhorar o meu discurso, não mais para mim, eu já estava convencido.
era mais para o meu público-alvo. Quando eu estava dando aula, eu tomava certos cuidados, certo? Então não confie muito no autor, não pense que a matemática é uma verdade absoluta, ela é refutável. Leiam outros autores também e vejam qual a filosofia que você vai adotar, porque cada filosofia é adotada de acordo com uma necessidade, de acordo com a necessidade de uma determinada área de estudo, certo? Então tem esse detalhe. E uma última dica: seja um estudante ativo, certo? Matemática você não vai simplesmente ler, não vai simplesmente ver um vídeo e aprender, não, certo? Deixe o seu bloco de anotações, seu caderno. Se você for fazer todas as anotações do nosso vídeo, separe umas 2 ou 3 matérias de um caderno grande, certo? Se não for assim, enfim, anote, certo? Faça o seu próprio material daquele conteúdo. Não se baseie apenas no que estão lhe passando, não se baseie apenas em ler o livro. Crie o seu material, como se para cada livro, para cada conteúdo, para cada disciplina você tivesse um resumozinho, um fichamento, era assim que se chamava. Acho que tem normas técnicas para fichamento, não sei. Faça as suas anotações daquele conteúdo, sua própria, com as suas palavras, certo? Seja ativo no seu processo de aprendizagem. Somente ver, somente assistir não será suficiente, certo? São dicas que vocês vão levar não só para o nosso curso, mas também para outros cursos, também para outras disciplinas. Tendo isso em mente, vamos dar início ao nosso conteúdo. Antes de falar sobre a escrita matemática, eu queria comentar um pouquinho. Para que a gente estuda matemática? O livro traz esse questionamento na primeira página do seu conteúdo. Eu pensei aqui comigo um pouco sobre esse assunto. Eu quero que vocês reflitam um pouquinho para vocês, para que a gente possa comentar no nosso próximo encontro do MITS. Para que a gente estuda matemática? Na minha opinião, a gente estuda matemática para... A matemática para mim é como se fosse a linguagem que a gente pode escrever, descrever as coisas, né? Então, tudo que acontece, o que não tem explicação a um primeiro momento, ela pode ser explicado de uma forma onde a matemática vai nos ajudar ainda mais a quantificar, a medir, a contar esses fenômenos. Então, se você pensar antigamente, no tempo dos gregos, onde eles pensavam que os raios eram a fúria do deus Zeus, naquela época eles não tinham noção científica para refutar esse pensamento. Só depois que se imaginou, que se conjecturou, se pensou que esses raios poderiam ser descargas elétricas baseadas em elétrons livres que estão na atmosfera e vão se deslocar em alta velocidade. Mas para realmente mostrar que isso acontece, precisa de matemática para descrever, para quantificar todo esse fenômeno natural. Então é com essa linguagem e com essas descrições de fenômenos que a gente vai passando para uma linguagem matemática que nós conseguimos chegar a inovações tecnológicas que nós temos hoje em dia. Então a matemática, quando a gente aplica ela em situações onde a gente verifica situações do ambiente, a gente modela, a gente descreve essas situações com uma linguagem matemática. Criou-se um modelo matemático para explicar fenômenos naturais, para explicar fenômenos que acontecem ao nosso redor. Então a matemática serve inicialmente para isso, né? A maior parte da matemática seria essa aplicação. Mas também eu acredito que nós temos mais 2 outras que vocês vão se deparar no decorrer do curso de vocês. Além de você modelar as situações ao seu redor com uma linguagem matemática, descrever fenômenos ao seu redor com uma linguagem matemática, nós também podemos estudar matemática como uma ciência fechada entre si. Então você vai criar elementos matemáticos teóricos e a partir daí você vai consolidar esses elementos matemáticos teóricos para que outras pessoas apliquem. Se a gente for ver a parte teórica da matemática hoje em dia, ela está muito mais avançada do que o que é aplicável, certo? Então tem esse intuito do estudo matemático pela matemática. Não é o que mais me atrai, confesso para vocês, mas pode ser o que atrai alguns de vocês. E o terceiro ponto que eu acredito que seja interessante, né, estudar matemática, por isso seria estudar matemática para ensinar. No caso de vocês, como alunos da licenciatura, o objetivo final de vocês é se tornar professores. Então, mesmo que vocês não apliquem na prática o que vocês aprendem, aprender a matemática para modelar fenômenos ao seu redor,
você pode ensinar isso para que outras pessoas façam. Então você aprende a matemática num certo nível para você ensinar outras pessoas e as pessoas se tornarem aí engenheiros, astrofísicos ou qualquer outra profissão que precise aplicar realmente a matemática que você está ensinando. Então seriam essas três vertentes no estudo matemático que a gente vai encontrar durante a nossa carreira. Seria a matemática aplicada, a modelagem dos fenômenos da natureza, né, os fenômenos ao nosso redor. Seria a matemática por ela mesma, né, estudar matemática pela matemática, seria a matemática pura. E estudar matemática para poder ensinar matemática. Você ter as ferramentas teóricas suficientes para passar para outra pessoa e que essa pessoa possa aplicar posteriormente quando chegar na sua profissão, certo? Então seriam esses motivos para estudar matemática que eu pensei aqui comigo. E você acha que tem mais algum outro porquê de estudar matemática? A gente vai comentar um pouco sobre isso no nosso próximo encontro, certo? Tenta escrever um pouquinho sobre isso para que a gente pense. Aí você escreve um parágrafozinho sobre isso. Aí me lembro que a gente vai comentar um pouco algumas falas no nosso próximo encontro do MITS. Sabendo isso, quando nós formos estudar matemática, é bom ter em mente que a matemática ela tem uma linguagem própria. Então, essa linguagem própria da matemática, quando a gente for escrever sobre matemática, a gente tem que estar a par dessa linguagem. Então, uma das dificuldades que as pessoas têm com relação à matemática é não entender alguns termos, certo? Então, realmente é questão de vocabulário. Saber o que é um número primo, saber o que é um número par, saber o que é uma função e usar esses termos no meio de uma frase, no meio da sua escrita. Então não adianta você querer somente pensar em matemática como se fosse uma arruma de conta, não é isso. É você entender, é você saber realmente o que é que você está fazendo e entender os seus termos. Então a matemática tem uma linguagem própria, que a gente tem que se apropriar dessa linguagem para poder escrever sobre matemática e não escrever coisas sem sentido, né? Muitas vezes a gente pega soluções de problemas e algumas demonstrações que tem algumas coisas escritas que não fazem o menor sentido, certo? Então tome muito cuidado que algumas palavras próprias do dia a dia, quando entram no contexto matemático, elas têm um significado formal, certo? E usar essa linguagem de forma correta é muito importante para a gente. Um segundo ponto que é bom a gente ter em mente é que quando a gente estiver escrevendo as nossas sentenças matemáticas e as nossas respostas matemáticas, que elas sejam completas, não pode ficar faltando informação. Às vezes a gente pensa no que escreveu algo e não está lá. Às vezes falta alguma coisinha, aquela sentença não está completa, aquela coisa está faltando informação, um ponto, um sinal que falta, muda completamente o sentido do que está escrito. Então, alguns argumentos do aluno, poxa, professor, mas faltou só tal coisa, foi um parênteses que faltou. Sim, a falta de um parênteses, a falta de um sinal, a falta de um símbolo, muda completamente o que está escrito, certo? Então, fiquem atentos para não deixar faltar nada nas suas sentenças ou nas suas respostas, certo? Outro cuidado que é bom a gente ter é com relação à incompatibilidade de categorias. É você não atribuir a algumas operações ou algumas terminologias onde não cabe, onde não faz sentido. Por exemplo, somar conjuntos. Ninguém soma conjuntos. O que seria um conjunto A somado com o conjunto B? Não se soma conjuntos. Quais são as operações de conjuntos que existem? Acho que vocês já estão vendo uma disciplina de matemática elementar, mas aí lembrando lá do ensino médio. Entre conjuntos nós podemos fazer a união, nós podemos fazer a interseção entre conjuntos e a diferença. Não existe soma de conjuntos, é união. Não existe multiplicação de conjuntos. Existe produto cartesiano, existe algumas relações que podem fazer. Então, tomar muito cuidado com os termos que vocês usam para que não dê uma certa incompatibilidade aí entre as categorias. Na hora que vocês forem escrever uma solução matemática, evite pronomes. Eu fiz isso. Não. Coloque sempre na primeira pessoa do plural. Fizemos, adotamos. Ou então use a terceira pessoa do singular. Observe, como se você estivesse escrevendo para um leitor, uma segunda pessoa. Ou então você fala na primeira pessoa do plural, como se aquele texto fosse para os dois, né, para o leitor e para o escritor. E sem usar pronome. Nós, né, não, você, não use pronomes quando você estiver escrevendo um texto matemático. Fiquem atentos, principalmente quando vocês estiverem vendo as soluções que a gente for fazendo no decorrer do curso. E perceba esse detalhe
de que os pronomes normalmente não são escritos. Além dos pronomes pessoais, outros pronomes podem ser substituídos por variáveis. Então você pode pegar alguns termos ou alguns valores conhecidos e você atribuir variáveis para esses termos. E assim você não fica falando esse, aquele, não fica muito confuso para o leitor, certo? Uma outra dica seria você reescrever o que você fez no primeiro texto. Então você escreve uma solução para um determinado problema e quando você lê aquela solução, sempre acaba caindo em alguns dos problemas anteriores, certo? Ou você usa uma incompatibilidade, ou às vezes quando você vai fazer a leitura estava faltando alguma coisa, a sentença não estava tão completa, você usou algum pronome que não deveria. Então o seu primeiro esboço ele é bem mais pessoal e quando você reescreve você consegue passar aí para uma linguagem mais completa. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: no momento que a gente for fazer as nossas avaliações, quando vocês estiverem escrevendo as soluções dos problemas que forem propostos nas avaliações, tenha em mente que quem vai corrigir é o seu professor. Então, subtende-se que eu tenho um pouco mais de experiência do que vocês. Logo, eu vou estar entendendo mais facilmente o que você vai estar escrevendo. Agora, imagine se você estivesse escrevendo para algum colega seu de sala de aula. Se você estivesse escrevendo a sua solução para um colega seu de sala de aula, alguns termos a mais... Eu vou dar uma pausa aqui para o carro no barulho. Desculpa, passou um avião aqui, o barulho foi alto. Voltando. Se você estiver escrevendo a sua solução para algum colega seu ler, você vai ter que tomar mais alguns cuidados de explicar alguns detalhes a mais que talvez para mim seria desnecessário. Entendem isso? Então, quando você escreve para alguém que tem o mesmo nível de conhecimento que vocês naquela disciplina, você vai ser mais cuidadoso se você se preocupar que aquela pessoa tem que entender o que você escreveu. Então, esse cuidado a mais é interessante que você tenha em mente quando você estiver escrevendo um texto matemático. Agora, imagine se você estiver escrevendo para uma pessoa que não é da sua turma, por exemplo, para uma pessoa de nível ensino médio, ensino fundamental. Então, quando você é professor, você está escrevendo aquele conteúdo para outras pessoas que não estudaram tanto quanto você, em alguns momentos, terem que compreender o que você escreveu. Então você tem que ser claro com as suas ideias. Num primeiro momento, talvez tenha alguma coisinha que passou despercebido, porque ou você se apressou demais, você achou que era trivial, que era imediato, porém não é tão imediato assim para o seu leitor. Né? Pode ser imediato para mim como professor, não tão imediato assim para algum colega seu de sala, possivelmente não vai ser imediato se for um aluno seu. Então tenham isso em mente quando vocês estiverem escrevendo as suas soluções, de dar uma lida e, se for possível, reescrever a sua solução, tomando os cuidados que a gente falou anteriormente. Finalmente, textos matemáticos normalmente são escritos com um programa chamado LaTeX. Certo? Na verdade, LaTeX é uma linguagem onde a gente escreve e ele é bem apropriado para escritas matemáticas. Ninguém utiliza outros editores de textos diferente do LaTeX. É muito improvável na matemática a gente usar outros editores de textos diferentes do LaTeX. Então eu recomendo que vocês aprendam a usar ele, certo? Como é que vocês vão fazer para aprender a usar? Uma versão online, onde você não precisa instalar nada no seu equipamento, seria obtida por esse site Overleaf, certo? Então nesse site www.overleaf.com você faz o seu registro e lá mesmo você pode fazer o uso da escrita LaTeX, onde você vai escrever o que você quer de um lado, como uma linguagem de programação, certo? Vai exigir um pouquinho do raciocínio de programação. Eu vou mostrar um pouquinho para você sobre esse LaTeX no finalzinho dessa aula, certo? E do outro lado vai aparecer o que você realmente quer escrever. Então, o que eu recomendo para vocês é buscar na internet alguma apostila sobre LaTeX, e eu recomendo a apostila do professor Lenimar. O professor Lenimar é um professor, se eu não me engano, da Universidade Federal da Paraíba. Posso estar errado, mas eu acho que é da Paraíba. E ele disponibilizou uma apostila gratuita na internet, onde você pode baixar, e ele explica bem facilmente como funciona o LaTeX. Eu acredito que a apostila dele está um pouco desatualizada, você pode encontrar os materiais, então ele deve ensinar coisas como C cedilha e acentuação por meio de comandos, onde não precisa. O Overleaf já lê a linguagem em português. E o Overleaf já lê
C cedilha, já lê acentuação, a linguagem portuguesa já é lida sem precisar de comandos. Então super recomendo essa apostila, certo? E que vocês comecem a treinar as anotações de vocês no LaTeX. Se for possível, é claro, eu entendo as limitações de cada um, não é uma obrigação. Normalmente os textos em LaTeX facilitam muito mais quando você vai escrever algum texto matemático. Isso eu estou falando, por exemplo, o TCC de vocês, isso eu estou falando para trabalhos, artigos que a gente vai tentar escrever no decorrer do curso. Seria interessante fazer no LaTeX, certo? E o LaTeX é uma linguagem que, quando você já está usando corriqueiramente, você não tem tanta complicação, certo? Depois que você aprende e começa a aplicar, você prefere muito mais ela do que as outras. E é só prática, é praticar mesmo. Quanto antes, melhor, certo? Se possível, já comecem a dar uma olhadinha nele, tentar escrever alguma coisinha e vão treinando por conta própria. Eu acho que não tem nenhum curso, nenhuma disciplina que ensina a usar LaTeX, não. Isso aí acaba sendo por conta da gente mesmo. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima parte. Quando nós vamos iniciar um texto matemático, tem algumas regras que a gente precisa seguir. Na verdade, um texto acadêmico, no geral, ele tem uma normativas própria para ele. Então, nós temos, no caso vocês se interessem, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz claramente quais são todos os formatos que vocês vão ter que utilizar para tamanho de letra, espaçamento entre linhas, o que é que tem que ser em negrito, o que é que tem que ser itálico, tudo isso aí é dado pela ABNT quando vocês forem fazer qualquer trabalho acadêmico, quer seja um resumo, quer seja um artigo, quer seja um TCC, uma dissertação, uma tese. As normas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela já tem todo um padrão para isso. E é claro que algumas coisas ficam em aberto, deixando para que as instituições que forem cobrar esse material defina como ela vai querer. Então, o IFCE, por exemplo, no próprio site do IFCE, ele tem alguns modelos, é o que a gente chama de templates, certo? Deixa eu escrever aqui templates. O que são templates? São esboços, são estruturas que já vêm como se fosse um esqueleto de um trabalho acadêmico. Isso tem template para TCC, tem template para artigos dos eventos do próprio IFCE, tem templates de dissertações, de mestrado. Então, tanto para Word, alguns cursos utilizam Word, também tem template em LaTeX, certo? Nessa linguagem. Então, é interessante que vocês já se acostumem o quanto antes a trabalhar com as normas técnicas. Quando forem escrever os materiais de vocês, tenham sempre as normas técnicas como referência, certo? Evitem coisas muito diferentes do que tem. É claro que alguns professores, principalmente na matemática, é muito comum o pessoal não ser exigente com relação às normas técnicas. Então, fica muito a cargo do próprio aluno aprender essas normas técnicas e muitas vezes no final do curso, que acaba gerando uma complicação, algumas pessoas acabam não gostando tanto, mas se acostume logo de agora. Você agora que está no mundo acadêmico, essas normas técnicas precisam ser seguidas. E se você não for cobrado pelo seu professor, isso vai para qualquer disciplina, você mesmo já se cobra, certo? Quanto antes você se habituar com as normas técnicas, melhor. Dentre essas normas técnicas, em textos matemáticos, vou dar um exemplo para vocês. Quando se for fazer alguma definição, essa definição ela vem em negrito, a palavra definição. Cada seção do seu texto também vem em negrito, tem um tamanho de fonte. As definições, elas também vêm em negrito e elas são enumeradas a partir do número da seção. Então, se é a seção 3, a minha definição é a definição 3.1, certo? É a primeira definição da seção 3, que seria essa leitura. Desse livro que nós estamos trabalhando, ele faz algo diferente do que o IFCE adota. O que é que o IFCE adota? Se você for fazer a partir de agora um exemplo, eu colocaria como se fosse o exemplo 1 da seção 3. Então seria exemplo 3.1, indicando que é o primeiro exemplo que está surgindo na seção 3. Já o livro ele pega uma sequência corrida entre definições, teoremas e exemplos. Então, para o livro, ele adotaria exemplo 3.2. Eu estou falando isso porque eu espero que vocês não confundam como o livro adota e como eu vou trabalhar no decorrer das minhas anotações. Essa é uma forma de trabalhar que depende muito do template das normas de cada instituição.
Então, no IFCE e também na outra instituição que eu já trabalhei, alguns outros materiais, trabalhavam dessa forma que eu estou indicando. Já a instituição em que foi escrito o livro, o autor já deve ter se habituado com a ideia de fazer a numeração corrida, né? 1, 2, 3, independente de ser definição, exemplo, teorema, ele seguia a mesma numeração já direta. Então, fiquem atentos a isso, espero que não gere muita complicação. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no Meets que eu comento um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Ah, professor, mas tudo que eu for escrever vai ter que ser digitado, eu vou ter que seguir essas normas em tudo? Não, nas suas anotações pessoais eu sou muito favorável ao manuscrito também, certo? Só recomendo, né, também não é uma obrigação, recomendo que você siga algum padrão. Mais um detalhe, por exemplo, até mesmo o livro comenta sobre isso, se eu for fazer uma definição, no caso aqui eu estou tentando definir um número par. Então, eu estou definindo o que é o número par, o que eu estou definindo, pela norma que o livro adota, ele tem que estar em itálico. Então, o que eu estou definindo fica aqui em itálico. Vamos supor que eu estou dando uma aula, certo? E eu estou escrevendo no quadro. No momento que eu escrevo no quadro, eu já vou seguir técnicas diferentes, principalmente porque a minha escrita não sai negrito e itálico, né? Quando eu escrevo manuscrito. Então, como eu costumo atuar dessa forma? A minha definição, se eu for escrever exatamente o que tem aqui em cima, só que manuscrito, como eu adoto. A minha definição eu faço sublinhado, definição 3.1. Eu sublinho. O que eu vou escrever como texto, eu coloco na mesma cor que a minha definição. Inteiro é chamado de. O que eu vou definir, eu coloco um traço, que seria o sublinhado dele, certo? Se for divisível por 2. E exatamente o que eu estou definindo, eu costumo colocar de outra cor, normalmente cor preta ou vermelha. Então, quando eu trabalho com quadro, eu deixo essas 3 cores à minha disposição. Normalmente, o azul eu escrevo o texto principal, e quando eu quero destacar, no caso eu quero destacar aqui a palavra a ser definida, eu deixo o espaço e eu destaco isso quando eu faço a leitura com os meus alunos. Então, o inteiro é chamado de par, se for divisível por 2. Então, o meu aluno, quando ele for estudar em casa, ele vai, ao ver as definições, vai ficar bem claro para ele o que é que está sendo definido naquela definição, certo? Eu peguei aqui um exemplo de uma definição para a gente poder trabalhar e ver como é que seria essa escrita. Além de falar do texto, agora vamos realmente para a parte do que seria uma definição na matemática. Esse é um dos termos dentro do universo da matemática que tem uma estrutura própria, certo? Para maiores estudos, vejam lá na página 5, a partir da página 5, que no nosso livro ele trata dessa ideia da definição. Então, o que seria a definição? Tenha em mente que a matemática praticamente ela é teórica, certo? Digamos assim, que a matemática ela existe na nossa cabeça. E tudo que se trabalha na matemática, ela é definida, certo? A gente diz da existência dele, trabalha com essa existência, certo? E criar um termo na matemática nada mais é do que uma definição, é definir esse termo. Então, a nossa definição nada mais é do que a criação de um termo que a gente vai trabalhar a partir daquele momento. Deixando claro que essa definição não pode ser ambígua, certo? Ela tem que satisfazer condições precisas e específicas, certo? Dessa forma, a gente está criando termos que vão ser usados de forma clara, certo? Então, no exemplo que eu coloquei aqui, a gente está dizendo o seguinte: um inteiro é chamado de par se ele for divisível por 2. Então, eu tinha botado nesse exemplo escrito: um inteiro é chamado de par se ele for divisível por 2. Será que isso está claro para a gente? Isso realmente já está claro a partir do que a gente escreveu? Eu quero que vocês tenham em mente que nessa definição tem muitos termos propriamente da matemática. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente faz essas definições. Será que não tem nenhum outro termo que eu precisaria ter definido antes de ter feito a definição dessa forma? Quais termos que eu teria que ter definido antes
do que ter feito a definição de um número par. Eu acredito que aqui na matemática, quando eu falo de inteiro, eu estou abreviando o conjunto dos números inteiros. Então, definir qual é o conjunto dos números inteiros é importante, coisa que nós não fizemos aqui. Então, definir qual é, vou até botar de outra cor para não confundir, uma das definições que eu deveria ter feito antes, para que essa definição fique mais clara, mais concisa, seria definir o que é esse inteiro, que nada mais é do que a gente falar do conjunto dos números inteiros. Além disso, tem outro termo que, se a gente olhar nessa definição, falta um pouco mais de clareza nele. Ao nosso nível, que a gente não definiu nenhum elemento matemático, eu acredito que a palavra divisível ela possa gerar algumas complicações. Para algumas pessoas podem estar mais habituados, mas no contexto matemático, algo ser divisível tem uma definição mais formal. Então eu teria que dizer bem detalhadamente o que é um inteiro. É interessante que eu diga bem detalhadamente o que seria algo divisível, falar sobre divisibilidade, para só depois eu definir o que é um par, um número par. Então faltam definições anteriores, essa definição aqui ela não está tão clara assim. É interessante que teria essas outras definições. Porém, dependendo do nível de estudo que a gente esteja, não seja tão interessante sair definindo tudo. Depende muito do objetivo do curso. Então, para que eu vá definir o que é um inteiro, eu teria que definir os conjuntos numéricos, teria que definir o que é conjunto, se a gente fosse para uma parte bem mais teórica da disciplina. Mas não seria o meu objetivo, eu posso simplesmente lembrar vocês verbalmente, no caso, se a gente estivesse aqui no vídeo, então na sala de aula, e seguir adiante, focado mais no que eu realmente quero trabalhar. Também a parte de visibilidade é a mesma coisa, eu poderia comentar com vocês o que é algo divisível, vocês devem ter estudado anteriormente em outros cursos, a gente relembraria rapidinho, se esse fosse o meu interesse, e ao relembrar, só depois a gente teria falando dessa definição do que é um número par. Outro detalhe é vocês ajudarem o professor de vocês, caso ele dê alguma definição que tem algum termo que você não lembra muito bem ou você não trabalhou tão fortemente, antes de ver aquela definição, peça para o professor explicar aquele termo para você, definir aquele termo para você, ou até mesmo você ir atrás dessa definição. Então, ir em busca de ter toda a clareza de uma definição é importante para poder trabalhar com ela bem, sem muitas complicações. No caso, nesse momento, não é interessante que eu vá fazer toda a definição necessária, todas as definições necessárias até chegar à definição de conjunto dos números inteiros. Para isso, eu teria que passar lá pela definição de conjuntos, pela definição de conjunto numérico, e até chegar à definição mesmo do conjunto dos números inteiros. A gente simplesmente relembra. Gente, o conjunto dos números inteiros é representado por essa letra Z. Eu vou representar ele entre chaves. Seriam os mesmos números naturais, só que com sinal negativo. Então, nós teríamos aí todos os naturais com sinal negativo. Vou representar aqui alguns deles, por exemplo, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Nós teremos aí o número 0. Nós teremos agora o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a gente utiliza do que a gente já estudou em outras disciplinas para não precisar fazer todas as definições formais. Se a gente precisar disso, vai ficar um estudo muito massivo, muito complicado para a gente, muito desgastante. Além disso, que a matemática ela é uma coisa puxando a outra. Então, o fato de você já ter estudado matemática anteriormente vai ser muito importante para a gente. Não ter que ficar falando várias e várias coisas novamente, pelo menos em alguns níveis, certo? Se eu for precisar falar novamente sobre conjuntos, seria num nível bem mais avançado do que vocês já estudaram, mas não é esse o objetivo desse curso. Para mim é interessante apenas o que vocês já viram no ensino médio. É bom deixar claro que essa responsabilidade é sua. Se você entrou agora no ensino superior, subtende-se que você já tem todas as ferramentas do ensino fundamental e médio. Não precisa eu ensinar vocês tudo aquilo, certo? Então fica como responsabilidade de vocês revisar todo o conteúdo de ensino médio sempre, para que a gente possa trabalhar. É claro que o que eu vou precisar realmente eu vou relembrar, como eu fiz aqui com conjuntos inteiros. Não vou ensinar tudo, mas eu relembro, e se eu não lembrar, né, caso aconteça, vocês podem me pedir isso, não é problema nenhum, certo?
com relação aos números, né, eu precisaria definir o conjunto dos inteiros, mas é interessante, por exemplo, definir o que seria um número divisível por outro. É um outro exercício, né, para a gente seria falar, e aí, o que significa afirmar que um número é divisível por 2, ou para ser mais geral, o que seria afirmar que um número é divisível por outro, né? O que seria isso? Vamos ver agora, eu vou fazer essa definição para a gente, vou aproveitar e pegar outras definições também aqui do nosso livro, já deixar preparada. Trago aqui então a segunda definição. Sejam A e B inteiros. Dizemos que A é divisível por B, ou seja, estou definindo o que seria um número divisível por outro, um inteiro divisível por outro, se existir um inteiro C, de modo que B vezes C é igual a A. Então, essa vai ser a nossa definição formal de divisibilidade, de afirmar que um número é divisível por outro. Dizemos também que B divide A, ou que B é um fator de A, ou que B é um divisor de A. Então, essas 4 palavras elas estão praticamente unidas nessa mesma definição, certo? Ou A é divisível por B, ou então B divide A, ou então B é um fator de A, ou então B é um divisor de A. Todas as 4 são sinônimos. Cuidado com as posições. A é divisível por B, ou então B divide A, ou então B é um fator de A, ou então B é divisor de A. E quando é que qualquer um desses 4 vai ocorrer? Quando existir um inteiro C, de modo que B vezes C é igual a A. Tem uma notação correspondente para isso. Seria essa que eu estou indicando. B, aí tem essa barrinha reta, B divide A. A é divisível por B. Ou uma leitura melhor seria B divide, ou B é um fator de A, ou B é um divisor de A. Então você pode ler dessa forma, B divide A. É uma das leituras possíveis dentre essas 4, certo? Para esse símbolo eu já estou mais habituado com essa leitura, certo? Então, dessa forma, dados 2 números inteiros, eu consigo afirmar se um divide o outro ou não. Por exemplo, será que 16 é divisível por 4? Ou então 4 divide o 16? Seria essa a notação. Será que 4 divide 16? Esse é um questionamento. 4 divide 16, sim ou não? Divide. Ele vai dividir se existir algum outro número C, tal que esse número C vezes 4 dê igual a 16. Existe um número C? Existe, que seria o mesmo 4. Então eu posso pensar dessa forma. Sim, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Esse segundo 4 que está aparecendo aqui seria o meu C. O primeiro 4 que está aparecendo aqui está se referindo a esse 4 que é apresentado no questionamento, certo? Então aqui seria uma pergunta, um questionamento, né? Um problema de decisão. Eu tenho um questionamento, divide ou não divide? A gente responde sim ou não, né? No caso, eu pergunto se um número divide o outro e a nossa resposta vai ser algo do tipo sim ou não. Então, outra pergunta que poderia ser feita seria dar a afirmação da divisibilidade e verificar se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. Então, se eu afirmar que 5 divide 16, 5 divide 16 é uma afirmação. 5 divide 16. Repare que a leitura ela é bem própria da matemática, né? Já tem um símbolo aí embutido, que se você não souber o que ele significa, você não vai conseguir compreender o que está escrito. 5 barrinha 16 não faz sentido, não é isso. Está definido agora para a gente que essa barrinha reta vai ser divide, certo? A leitura dela pode ser essa. Eu não quero ler dessa forma. Você tem qualquer uma das outras 3 que foram apresentadas. Eu já estou habituado com essa leitura. 5 divide 16. É uma afirmação. Eu posso questionar. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Se ela for verdadeira, eu tenho que apresentar o número C, tal que esse número C vezes o 5 tem que dar 16. Se ela for falsa, é porque a gente fez a verificação
e não vai existir nenhum número C, tal que 5 vezes esse número C vai dar 16. Então, se a gente for atrás lá dos nossos conhecimentos adquiridos anteriormente, na nossa vida matemática, lá do ensino fundamental e médio, a gente pode afirmar sem muita dúvida de que essa afirmação é falsa. Pois não existe um inteiro C tal que 5 vezes C seja igual a 16. Então, ou a gente tem um problema de decisão, será que é 4 divide 16, onde a minha resposta é sim ou não. Se for sim, é interessante você apresentar quem seria esse C. Se for não, então é porque realmente não existe. E repare que nesses casos em que a gente está trabalhando, esses dois exemplos, são casos simples de verificar porque a gente tem aí a tabuada, que a gente já treinou várias vezes. Então já fica subentendido tudo que a gente estudou realmente em matemática, envolvendo as operações básicas dentro dos números inteiros. A gente não vai definir aqui todas as operações básicas, treinar soma, subtração, multiplicação, nada disso, certo? A gente já sabe isso e vai utilizar livremente no nosso curso. Tudo bem? Repare que agora com a definição de divisibilidade, a gente pode ter uma certa dificuldade ainda, mesmo observando esses dois exemplos. Sim, eu apresentei uma definição nova, no caso foi a definição de número par. Eu achei fraco aquela definição porque tinha termos que eu não entendia direito. No caso, é o termo divisível, né? A divisibilidade a gente não tinha definido bem. E agora sim, eu estou definindo a divisibilidade. Agora que eu defini bem essa divisibilidade, cabe a mim treinar essa definição, tornar essa definição natural, para que quando eu fale sobre ela, ou quando o meu professor, ou quando algum colega venha conversar sobre esse assunto, dentro do universo da matemática, eu não tenho dificuldades. Então, exercitar as definições é importante para isso, para que elas se tornem comum para a gente, certo? Para o dia a dia, para o vocábulo, e por aí vai. Então, esse é um dos momentos em que a gente poderia, por exemplo, parar, não avançar na parte de números pares, na definição de números pares, e agora treinar essa nova definição até que ela fique bem natural para a gente. Vamos resolver alguns exercícios envolvendo essa definição? Eu copiei aqui o exercício 3.1 do nosso livro, certo? Nesse exercício, a partir dos exercícios, então, na página 3, na páginas 8, 9 e 10, eu peguei o exercício 3.1. É o exercício 1 da seção 3. Determine quais as asserções seguintes são verdadeiras e quais são falsas. Utilize a definição 3.2 para explicar suas respostas. Isso mesmo, verdadeiro ou falso, para a gente tem que ser explicado. No caso, não faz sentido simplesmente afirmar se é verdadeiro ou se é falso. É claro que aqui, como eu estou na posição de professor, algumas dessas eu vou escrever, mas algumas dessas eu posso resolver simplesmente falar. Lembre-se que vocês não vão estar falando comigo. Então, quando vocês forem dar essa solução, vocês vão ter que escrever a solução de vocês para que eu leia. Isso eu estou pensando na questão de uma atividade, na questão de uma avaliação, certo? Mas aqui, como eu estou dando uma aula, eu posso simplesmente falar essas explicações da resposta. É claro que eu vou fazer uma aqui para a gente entender, mas foi basicamente o que eu fiz anteriormente, certo? Há alguns instantes atrás. Vamos ver. O questionamento é o seguinte: 3, item A, 3 divide 100? Sim ou não? Se 3 divide 100, é porque existe algum número que 3 vezes esse número vai dar 100. Se não dividir, é porque não existe. Então, a alternativa A, ela é falsa. Ele dá uma afirmação, dá uma asserção, né? No caso, 3 divide 100. E eu digo, não, isso aqui é falso. Por que é falso? Porque não existe nenhum número inteiro que 3 vezes esse número inteiro vai dar 100. Então, não estou escrevendo, vai ficar bem similar. Vou até voltar aqui o slide. Fica bem similar ao que nós fizemos nessa parte. Deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel. Pode ser que o vermelho fique complicado para alguns enxergarem. Aqui, ó. Eu tenho uma afirmação e a resposta completa, coerente, seria da forma como a gente fez aqui. É claro que a gente pode deixar bem mais completo, falso, pois pela definição 3.2 não existe um inteiro C, tal que sim, para ser verdadeiro, deveria existir um número C,
tal que C vezes, no caso aqui desse exemplo, 5 vezes C seja igual a 16, esse C não existe. Então você pode ir incrementando ainda mais a sua resposta. É necessário? Não é? Bem, aqui ele diz que a gente tem que utilizar a definição. Então eu poderia dar uma resposta bem mais completa, bem mais robusta, por extenso, que seria como? Uma resposta para o item A. Falso, pois ou falsa, né? É uma asserção no feminino, vamos ser coerentes. Então não é falso, é falsa. A asserção é falsa. Pois, fazer a correção aqui em cima também. Não, eu vou escrever aqui, botar só lá embaixo a solução mesmo, a resposta. Falsa, pois pela definição 3.2 deve existir um inteiro C tal que 3 vezes C é igual a 100 para que 100 seja divisível por 3. Então entenda, a pergunta é 3 divide 100, né? No caso a asserção, 3 divide 100, é a minha resposta, falsa. Então não é uma pergunta, é uma asserção, eu estou dizendo que essa asserção é falsa, pois pela definição 3.2 deve existir um inteiro C, tal que 3 vezes C é igual a 100, para que 100 seja divisível por 3. Acho que está faltando alguma coisinha. Como não existe tal inteiro C, como não existe tal inteiro C, então 100 não é divisível por 3. Ufa, quase não cabe, mas está aqui. Uma resposta mais completa. Eu tive que tomar alguns detalhes, alguns cuidados com relação ao gênero, com relação ao complemento, e explicar usando a definição, que foi o que ele me pediu no problema, para poder responder a questão. Repare que se eu for responder todas essas assim, eu, como professor, vou perder muito tempo. E para mim, não vai agregar tanto fazer outros exemplos iguais a esse. Já fiz um, e você vai se basear por esse para responder as outras. Quando for uma asserção verdadeira, ao invés de começar com falsa, você começa, né, fazer aqui as devidas alterações. Ao invés de falsa, você começaria escrevendo verdadeira, pois pela definição 3.2 deve existir o inteiro. Ou então você já pode mudar, né, quando for verdadeira. Você muda esse deve existir para existe um inteiro C, e você diz qual o valor do C, C igual a alguma coisa, tal que 3 vezes o valor do C, no caso que seria o número que tem na questão e o outro número, tal que esse número vezes o C que você encontrou é igual a tanto, para que seja divisível por tanto. E não precisaria escrever adiante. Por exemplo, o item B, olha o item B, eu não vou escrever, eu vou só falar. 3 divide 99. É verdadeira ou é uma asserção falsa? É verdadeira. Então, a resposta do item B eu vou ditar verdadeira, pois, pela definição 3.2, existe um inteiro C igual a quanto? Qual seria o meu C? Qual número que vezes 3 vai dar 99? Seria C igual a 33. Então, existe um inteiro C igual a 33, tal que 3 vezes 33 é igual a 99. Pronto, morreu aí. Já está suficiente, certo? Então, é verdadeira, pois existe esse C pela definição. Tudo bem? Todo o restante seria desnecessário escrever. Eu acredito que já seria suficiente. Então, para mim, escrever tudo isso é um pouco desnecessário. Eu fiz esse item A para que vocês vejam e tomem como exemplo e possam fazer os outros itens.
É claro que é um modelo, você não precisa copiar identicamente e fazer exatamente as mudanças que eu estou sugerindo. Tente fazer com as suas palavras, certo? Será que com os sinais negativos a gente vai ter alguma complicação ou não? Eu espero que não. Então, façam esse exercício. Então, esse aqui vai ser um dos nossos exercícios desta aula. Concluam para cada um dos itens a resposta completa, sem preguiça, por favor. E já fica como a nossa frequência, tudo bem? Vamos para a próxima parte do conteúdo de hoje. Agora que nós já definimos o que é um número par e definimos o que é o que são inteiros, um divisível pelo outro, a gente pode, dado um número, identificar se ele é par ou não. Por exemplo, responder questionamentos do tipo 14 é par? Esse é um questionamento que pode ser feito. Ou então avaliar a afirmação 14 é par e verificar se ela é verdadeira ou falsa. Esse aí seria, a gente agora já tem condições de falar isso. Porque quando é que o número vai ser par? Se ele for divisível por 2. Então 14 é par, a nossa resposta seria sim. Pois o 2 divide 14. O 14 é divisível por 2. Existe um número que vezes 2 vai dar 14, um número inteiro. E que número vai ser esse? É o número 7. Seria uma resposta mais completa. Mas para mim, aqui seria o suficiente, porque eu quero simplesmente avaliar se o 14 é par ou não dentro da nossa definição de número par. Certo? A gente pode ir além, verificar se o número não é par. Então, por exemplo, o número 17. 17 é par? Não. Pois o 2 não divide, vou fazer essa representação. Se o símbolo da barrinha reta é o símbolo de divide, quando eu corto ela, eu estou negando esse símbolo. Então, não divide, o 2 não divide o 17. O que significa dizer que o 2 não divide o 17? Significa que não existe o inteiro C, tal que 2 vezes C vai dar igual a 17. Então, agora a gente tem ferramentas para avaliar se o número é par ou não, desde que a gente já tenha essa noção de divisibilidade, certo? E detalhes, serve para inteiros, tudo bem? Então, não precisa ser apenas o 14 ou 17. Por exemplo, menos 14 ou menos 17 também a gente pode avaliar qual é o número inteiro que vezes 2 daria menos 14. Tem um inteiro que seria o menos 7. 2 vezes menos 7 vai ser menos 14. Como existe esse inteiro C, né? Então, o menos 14 também é par. E no caso não existe nenhum inteiro que multiplicado por 2 vai dar menos 17. Então, o menos 17 não vai ser par também. Tudo bem? A gente pode fazer essa avaliação tanto para números positivos como para números negativos. Aí fica um certo vazio para algumas pessoas. E aí? Quando o número não for par, ele vai receber algum nome? Então, algumas definições motiva a criação de outras definições. Eu posso dar uma definição para um número quando ele não for par. É bom deixar claro que a gente precisa de algo bem mais forte do que simplesmente não é alguma coisa, eu chamo de outra. É muito difícil a gente ter isso. Acontece em alguns casos, mas nem sempre é assim, certo? Às vezes a gente dá uma definição mais formal. Por exemplo, aqui a gente tem motivado já a ideia de definir o que é um número ímpar. Então, qual seria a definição de um número ímpar? A grosso modo, o número ímpar, a gente vai chamar o número de ímpar, não, dizemos que um número é ímpar quando ele não for par. A gente pode falar assim. Então, a gente pega esses dois conceitos, eles são dicotômicos, né? Dado um número inteiro, ou você vai ter que esse número é par, ou você vai ter que esse número é ímpar. Não existe nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo, e não existe nenhum número inteiro, né? A gente está falando de inteiro, certo? Não existe nenhum inteiro que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Também não vai existir um inteiro que não seja nem par nem ímpar. Tem que se encaixar em uma das duas definições, qualquer um número inteiro. Então a gente criou de uma forma que ficou bem amarrada, bem justa essas nossas definições. Vamos deixar um pouquinho mais formal essa definição de número ímpar, certo? Para não ficar tão amarrada assim com a definição de número par. Vamos ver como é que a gente pode fazer.